E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana a gente vai continuar a unidade 1, tá? Na disciplina de instalações elétricas industriais, né? E no próximo vídeo dessa semana ainda, lembrando que nós tivemos sábado letivo, eu vou compartilhar com vocês também a unidade 2, que é sobre as ferramentas, tá? Bom, a unidade 1 nós começamos na semana passada, e aí nós já abordamos sobre geração, sobre o grupo geradores, linha de transmissão e sobre também a distribuição de energia elétrica. E aí, para essa aula de hoje, então, nós vamos estudar o item 1.5, que é tensões padronizadas, depois uma revisão bem breve da lei de Ohm, e vamos finalizar falando sobre os símbolos gráficos utilizados no projeto elétrico residencial. Bom, então já vou pular diretamente aqui para o item 1.5, aqui 1.5, deixa eu mudar para o modo apresentação que fica melhor para vocês poderem assistir. Bom, então vamos falar agora sobre tensões padronizadas, tá? Existe no país, tá, a padronização para uso residencial de tensão, dois níveis de tensão, né, são padronizados. O valor de 0 a 127 volts, fase neutro, e 0 a 220 volts. Tá? Então, no sistema monofásico a dois fios, tá, que é onde a gente tem um dos fios sendo neutro e o outro o condutor fase, a gente vai ter a fase valendo 127, tensão RMS, vocês vão estudar na disciplina de CCA, que existe, que o 127 que a gente está acostumado a falar, ele é valor de RMS, né, que aí vocês vão estudar também sobre o valor de pico, né, que é 180 volts nesse sistema. O 127 vem da divisão de 180 por raiz de 2, né, e aí a gente pode ter também a fase com valor de tensão de 220 volts. Aqui no nosso estado, são só alguns municípios que têm esse padrão de 220 volts na fase, e alguns locais rurais também, que pelas distâncias serem maiores, é adotado então esse valor de 220 volts fase neutro. Tá? Existem outros valores, como tensão de fase 380, 440, mas eles são mais adequados para a utilização industrial. Né? Então, de 0 para 127 dá uma diferença de potencial de 127 volts, de 0 para 220 uma diferença de potencial de 220 volts. Esse sistema é chamado de sistema monofásico a dois fios. Nós temos também uma segunda opção. Todas as opções que eu estou falando aqui, elas são disponibilizadas pela EDP, que é a nossa concessionária de energia, dependendo da potência instalada da sua residência, que a gente vai ver mais na frente como é que funciona esse cálculo e quais são as faixas de potência para quais a EDP vai fornecer um ou outro tipo de sistema de tensão padronizado. Então o próximo sistema é o sistema de duas fases mais neutro, né? Então a gente tem de 0 para cada fase a tensão 127 volts, tá? Sendo que entre duas fases a gente vai ter a diferença de potencial dada pela conta 127 vezes raiz de 3. Isso acontece porque os transformadores que fazem distribuição de energia nas ruas, eles têm um secundário, um fechamento chamado fechamento em estrela. Tá? E aí vocês vão ver que lá no fechamento em estrela, a tensão de fase, a tensão de linha, que é a diferença de potencial de uma fase para outra, ela é igual a tensão de fase vezes raiz de 3. A tensão de fase é a diferença de fase para neutro. Então aqui nesse caso 127, fase para neutro, vezes raiz de 3, nos dá uma tensão de 220 volts. No caso da gente estar utilizando uma tensão de fase de 220 volts, de fase neutro, né, a gente vai ter então a tensão de linha, que é a tensão de fase para fase, sendo igual a 220 vezes a raiz de 3, que dá 380. Então, prestem atenção que, olhando para o lado esquerdo aqui, né, a gente pode ter numa residência a tensão de 127 ou 220, se a gente pega a diferença de potencial de uma fase para outra ou de uma fase para fase. Nos sistemas que utilizam, né, a tensão fase neutra 220, a gente não tem a tensão 127 disponível, a gente vai ter 220 e a 380. Então, se você tem equipamentos, normalmente equipamentos resistivos, como chuveiro elétrico, secador de cabelo, e você vai visitar uma dessas cidades, né, o chuveiro elétrico você não vai levar, né, mas o secador de cabelo dá para você colocar numa bolsa e levar, preste bastante atenção, que se a tensão fase neutro for 220, você não vai conseguir utilizar o seu equipamento. Carregador de celular, fonte de computador, as mais atuais, quando eu digo mais atuais, de 10 anos para frente, você não vai ter esse problema, porque elas são
fontes chaveadas que costumam regular automaticamente a tensão de saída para uma faixa de tensão de entrada que normalmente vai de 100 a 240 volts, ou seja, em qualquer valor de tensão que você colocar esse aparelho, se essa tensão estiver entre 100 e 240, vai ter sempre a tensão correta na saída para poder ligar o seu dispositivo, e aí você não vai ter esse tipo de problema. E aí nós temos uma terceira opção também, que é um sistema trifásico, né, que é onde a gente tem 3 fases ou 3 fases mais o neutro. Nesses casos, né, a tensão de fase para neutro é 127, e de uma fase para outra, independente de quais pares de fase você pegue, ou entre as 3 fases para cargas chamadas trifásicas, você vai ter a tensão de 127 vezes raiz de 3, que dá 220 volts. Já, né, numa tensão de fase neutro de 220 volts, você vai ter uma tensão de linha, ou uma tensão entre fases, sendo calculado como 220 vezes raiz de 3, que dá os 380 volts. Bom, então essas são as tensões padronizadas, igual eu falei, existem outras tensões, né? Se você compra um transformador, por exemplo, você escolhe a sua tensão de secundário, né? Nas indústrias esses valores são maiores, porque quanto maior for a corrente, quanto maior for a tensão, perdão, menor vai ser uma corrente para uma mesma potência de carga. Uma corrente menor implica em cabos de bitola menor. Cabos de bitola menor são bem mais baratos que cabos de bitola maior. E aí nas indústrias, como as correntes são bem elevadas, porque os equipamentos são de potência bem maior do que os residenciais, usa-se essa tensão mais alta para economizar nos condutores que vão alimentar essas cargas. Tá? É basicamente isso, não tem muito segredo. Bom, existem algumas formas de classificar os níveis de tensão, né? Em uma das normas a gente tem essa classificação, que é uma classificação que muitas pessoas usam, que é abaixo de 1000 volts é considerado baixa tensão, né? Essa é a principal denominação para a nossa disciplina, já que a gente utiliza a NBR 5410 e ela fala exatamente isso, que abaixo de 1000 volts em corrente alternada é considerado baixa tensão, e essa norma ela vale para todos os sistemas de baixa tensão, é a NBR 5410, tá? A média tensão é considerada de 1000 até 72.500 volts, a alta tensão dos 72.500 até 242.000 volts e a extra alta tensão acima de 242.000 volts. Então, naquele mapinha que nós vimos na semana passada, que fala sobre as linhas de transmissão no Brasil, por exemplo, vocês conseguem identificar lá, algumas são em alta tensão e a maior parte delas, digamos assim, por serem consideradas distâncias muito grandes, elas são feitas em extra alta tensão. Vamos fazer agora uma revisão da lei de Ohm, né? Então vocês estudaram bastante sobre a lei de Ohm no ano passado, ou melhor, no ano letivo passado, né, já que ele acabou agora há pouco. E aí eu vou só fazer uma revisão bem breve aqui sobre a lei de Ohm, mostrar um exemplozinho, só para esquentar as turbinas de vocês. Então a lei de Ohm, ela é uma relação, uma equação que relaciona corrente, relaciona resistência e tensão, tá? O que a corrente ela é o fluxo de carga elétrica, a tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois conjuntos de cargas, e a resistência, então, como definição, ela é a capacidade dos materiais de impedir o fluxo dessa corrente, né? Ou de uma maneira mais específica, o fluxo da carga elétrica que vai passar por esse material denominado condutor. E, no caso, né, resistor. Né? O resistor ele é um condutor, mas ele é um mau condutor. Tá? O elemento de circuito utilizado para modelar, né, esse comportamento dessa resistência a gente chama de resistor. Né? E aí, de uma maneira mais técnica, a gente pode imaginar que a resistência elétrica, esse conceito, né, ele vem, né, quando a gente imagina os elétrons que compõem a corrente elétrica interagindo com a estrutura atômica do material por onde eles estão se movimentando, né, que por sua vez resistem à passagem deles. Né? Então tem uma estrutura atômica, vários átomos interligados que compõem, né, a estrutura daquele material, e aí os elétrons da corrente eles vão ficar pulando entre os átomos que estão ali. Né? Em alguns materiais eles pulam de maneira mais fácil, em outros materiais eles saltam com uma dificuldade maior, né? E essa resistência dessa dificuldade, né, que ele tem de saltar entre as estruturas atômicas dos átomos que estão ali é denominada resistência elétrica. Tá? E aí
Na passagem dos elétrons entre os átomos que compõem o material, né, eles liberam calor, tá? Esse calor, algumas vezes ele é desejável e outras vezes não. Por exemplo, no chuveiro elétrico, a proposta da resistência é exatamente liberar calor para você poder aquecer a água. Então, no caso desse dispositivo, a resistência elétrica transformar a energia elétrica que você está utilizando na passagem, passando por ela em calor, é o desejável. Num condutor elétrico, você não gostaria que tivesse a perda térmica, né? Transformasse um pouco da energia que você está transmitindo em energia térmica, porque afinal de contas você não quer esquentar o cabo, você quer só alimentar algum dispositivo elétrico, tá? O que acontece é que nunca vai ser possível, né, não com os condutores que nós temos hoje em dia, né, sempre vai haver uma perda, e o que a gente faz no projeto elétrico é exatamente calcular um condutor onde essa perda é aceitável, né, baseado no cálculo de queda de tensão, por exemplo, e baseado na capacidade de condução de corrente do condutor. Esses condutores, ele vai estar, como ele tem uma carga térmica, né, que ele libera, ele vai estar sempre interagindo com condutores vizinhos, e aí a gente vai estudar que, por exemplo, quanto mais condutores agrupados eu tenho, pior é a condução de corrente, exatamente pela capacidade de um condutor esquentar o outro, tá? A gente vai debater mais sobre isso quando a gente estiver falando do dimensionamento de condutores. Então, fiquem, né, que a resistência elétrica algumas vezes ela é desejável, outras vezes não. Falei do condutor que nunca vai ter a resistência zero, né, ou seja, nunca vai ser ideal. Na verdade, pode ser ideal, a gente tem os supercondutores, né, que são condutores com a resistência tendendo a zero, né, praticamente zero, várias casas decimais em zero, por exemplo. Só que a gente ainda não consegue um supercondutor desse que funcione em temperatura ambiente. Os supercondutores que nós temos hoje, eles são caros e eles só são supercondutores, uma parte deles, pelo menos que eu conheço, são cerâmicas, que só se tornam supercondutoras em temperaturas baixíssimas, e aí elas têm que ser refrigeradas, por exemplo, com nitrogênio líquido, né, e a gente não consegue ainda, então, construir um cabo, né, que você possa colocar para alimentar uma carga ou numa torre de transmissão, que tem esse valor baixo de perda, né, e que por esse motivo seja um condutor excelente, né, quando você deseja só transmitir energia elétrica de um ponto ao outro. Então a lei de Ohm, né, ela determina a relação de tensão, corrente e resistência, né, ela diz que a tensão ela é igual à resistência vezes a corrente, tá? Essa equação ela foi, que a gente chama, né, de lei de Ohm, ela foi desenvolvida por George Simon Ohm, tá, que é um físico alemão, por isso que a gente chama ela de lei de Ohm, né, foi desenvolvida lá no século XIX. Tá? Ela, em unidades do SI, a resistência ela é medida em ohms, né, e a gente representa pela letra grega ômega, né, que é esse símbolozinho que vocês estão acostumados a utilizar já, para poder fazer medição. Aí, é claro, a gente tem as variações, né, de quilo-ohm, mega-ohm, milli-ohm, micro-ohm, que são apenas utilizando notação científica para poder representar as subescalas, digamos assim, né, do SI, para poder representar o valor de resistência, né, dado as variações que a gente pode ter em valores muito pequenos ou muito grandes, dependendo do que a gente está estudando. Materiais ditos como condutores vão ter a resistência altíssima, na casa de mega, giga-ohm. E materiais dados como condutores vão ter uma resistência baixíssima na casa de milli-ohm. Então a gente, conhecendo também a tensão e a corrente, né, que é aplicada a uma resistência, a gente pode calcular a potência que essa resistência vai dissipar, que a gente pode dar como a tensão vezes a corrente que passa nela, ou aplicando a lei de Ohm, a equação de potência igual a tensão vezes corrente, a gente pode calcular a potência como o quadrado da tensão vezes a resistência, ou também calcular a potência como o quadrado da tensão dividido pela resistência. Tá? Aí aqui tem um exemplo, né, para a gente poder calcular então a tensão, corrente e potência nesses circuitos simples aqui. São circuitos resistivos, os circuitos A e B utilizam uma fonte de corrente, e os circuitos B e D utilizam uma fonte de tensão. Tá? Para todos esses circuitos aqui, a gente tem o desconhecimento da tensão e corrente na carga. É claro que, por exemplo, no circuito A eu sei que a corrente na carga é 1 A, né, já que eu tenho uma fonte de corrente, aí eu desconheço a tensão. No circuito B eu sei que a tensão na carga é 50 volts, porque eu tenho uma fonte de tensão, mas eu desconheço a corrente
que está passando por aquela carga ali, por aquela carga eu chamo aqui resistência, tá? Perdão. E aí na letra A pede então para a gente determinar a tensão e corrente para cada um desses circuitos. Só fazer uma observação, aqui na letra B, a resistência, eu peguei esse exemplo do livro do Nilson, tá? Um livro de circuitos elétricos, e a resistência estava em Siemens, eu não percebi, tá? Siemens é o inverso de Ohm, né? Ou seja, a condutância é o inverso da resistência, tá? E aí no caso, para você encontrar em resistência, é só você fazer 1 sobre 0,2 que dá 5, né? Então, quando a gente estiver fazendo aqui, estiver analisando aqui a solução desse exercício, eu vou comentar, tá? Então no circuito da letra A a gente conhece a corrente, a gente conhece a resistência, né? E aí se a gente voltar aqui, né, se a gente conhece a corrente e a resistência, a tensão é então corrente vezes resistência, e aí o VA vai ser 1, que é a corrente vezes a resistência, que dá 8 volts. Observem que a corrente está no sentido contrário da tensão, então é tudo positivo, né? Aqui nessa determinação está lá, a corrente ela está no sentido contrário da tensão, né? O mais está em cima, então a corrente está entrando no mais, por isso que é positivo. Na letra B, então, a gente pode calcular, né, já que a gente conhece a resistência e a gente conhece a tensão, né, a gente pode calcular então a corrente, né, vai ser igual a tensão sobre resistência. Como resistência como Siemens, né, 1 sobre Ohm, né, se a gente colocar ali 1 sobre R, dá V vezes S, tá? O V vezes G, que é o símbolo para condutância. Mas aí, se a gente fizer a continha aqui, ó, a corrente ela seria 50 dividido pela resistência, que é 5, que dá 10, né, que é o mesmo que 50 vezes condutância, que é 0,2, que dá 10 também ampere. Na letra C, observem que nesse caso a fonte de corrente está entrando no menos, né, ou seja, aquele valor VC que eu adotei ali, na real ele está com a polaridade invertida, né? Na prática o mais é para baixo e o menos é para cima, né? Então quando a gente for calcular ali, né, vai aparecer o sinal menos na corrente, tá? Por isso que tem aquele menos 1 ali, vezes a resistência que é 20, dá menos 20 volts. E por fim, na letra D, a gente também tem uma inversão, ó, a polaridade, a corrente também está entrando no negativo da fonte, né, assim, levando lá para a nossa carga o mais em cima e o menos embaixo, ela estaria entrando no menos da resistência, ou seja, está invertido, então também aparece o sinal de menos, e aí a corrente vai ser então a tensão sobre resistência, que é 50 sobre 25, que dá então menos 2 ampere, tá? Para calcular a potência em cada um desses casos, é a aplicação direta dessas equações de potência corrente ao quadrado vezes R e V ao quadrado sobre R. Então aqui, por exemplo, para a primeira, utilizando o V, que a gente calculou que era 8 ao quadrado sobre o R, que é 8, pode ser calculado também como I ao quadrado, que é 1 vezes a resistência, que é 8, e ambos os cálculos dão o resultado de 8. Na segunda, é multiplicado então a tensão ao quadrado sobre R, ou a tensão ao quadrado vezes a condutância, né? Então 50 ao quadrado dividido por 5 é igual a 50 ao quadrado vezes 0,2, que dá 500 watts, tá? A potência no resistor de 20 ohm, na letra C, vai ser o menos 20 ao quadrado, que é a tensão que a gente calculou, dividido por 20, que é a resistência, ou a corrente ao quadrado, que é 1 ao quadrado vezes 20, que ambos os cálculos dão 20 watts. E por fim, na letra D, a gente vai ter a tensão ao quadrado sobre a resistência, o 50 ao quadrado sobre 25, ou, calculando pela corrente que nós encontramos, o menos 2 ao quadrado vezes 25, ambos os cálculos dão 100 watts, tá? Lembrando, essa potência que a gente calculou é a potência dissipada pelos resistores, tá? Ou seja, cada uma dessas fontes está fornecendo essa potência. Então, uma fonte, a letra A fornece 8 watts e a carga consome 8 watts. Bom, então agora a gente vai para a última parte da aula de hoje, que é sobre os símbolos gráficos, tá? Que são utilizados em projeto, tá? Todo projeto de instalação elétrica ele requer então uma adoção de uma simbologia para poder representar os materiais que estão envolvidos ali no projeto. Existem diversas normas nacionais e estrangeiras, tá, que possuem símbolos para poder representar esses materiais e até equipamentos nas instalações correspondentes. Entretanto, aqui no nosso país, a norma que a gente tinha regulamentada para simbologia, que era a NBR 5444, foi lançada em 1989, na sua primeira edição, tendo algumas correções depois,
ela foi cancelada em 2014 pela ABNT, então a gente não tem hoje uma norma vigente sobre simbologia elétrica no país. Ou seja, você pode utilizar qualquer simbologia, desde que você deixe ela bem representada na sua legenda. Mesmo se você utilizar a 5444, você também deve representar os símbolos dela na sua legenda, já que essa não é mais uma norma vigente. Aí o que é importante é a gente, no mesmo projeto, utilizar a mesma simbologia. Às vezes você tem, por exemplo, um edifício com 6 pavimentos que você vai projetar. Você não vai colocar uma simbologia de lâmpada para o primeiro, uma para o segundo, uma para o terceiro pavimento, né? Ou seja, a recomendação é que todos os pavimentos eles sigam uma mesma tabela de simbologia, senão você vai dificultar muito a vida de quem vai estar analisando aquele projeto, tá? Nós podemos ter também no projeto elétrico, né? A gente pode ter também uma diferença de projetos, de tipos de desenho, né? Que é o diagrama unifilar, o diagrama multifilar e o diagrama trifilar. E nesses casos, né, cada um deles eles tem um propósito, né? Ou seja, cada um desses diagramas eles representam melhor um tipo de ligação. Eu vou comentar sobre eles, a gente já até viu, né, no semestre passado, tá? Nós já estudamos sobre isso, né? Então vamos ver aqui novamente. O diagrama unifilar ele é o mais utilizado para poder fazer instalação, né? Ou seja, o instalador industrial, ele... Opa, peraí que eu saí sem querer aqui. O instalador industrial, residencial, ele vai fazer muito o uso dessa simbologia, porque é nela que a gente vai fazer em cima da planta baixa. Tá? Então a gente tem a planta baixa, né, a planta arquitetônica, e aí a gente vai em cima dessa planta baixa, vamos posicionar interruptores, tomadas, lâmpadas, e aí nós vamos colocar os eletrodutos, e nós vamos representar em cada eletroduto quais fios passam ali. Tá? Então esse desenho é muito importante porque é ele que o instalador vai utilizar para poder fazer toda a passagem de fiação da nossa residência, desde o quadro de medição até o quadro de distribuição geral, os quadros de distribuição espaciais que nós podemos ter. E aí a gente tem que ter o conhecimento, né, desse desenho para poder conseguir fazer a instalação elétrica. Tá? Entretanto, esse desenho ele não mostra com uma clareza como é que os componentes funcionam, ou seja, qual parafuso você liga em qual fio, tá? Ele não tem essa instrução, né? É claro que vocês vão ver que depois com a prática, vocês não vão precisar de um desenho que mostre esse tipo de conexão, porque já vai estar tudo na cabeça de vocês, vocês vão perceber que não tem nenhuma dificuldade. Quando a gente estiver fazendo as instalações do laboratório, talvez nas primeiras práticas vocês tenham uma dificuldade para conseguir visualizar essas ligações, depois vocês vão ver que fica bem fácil o entendimento delas, tá? E aí ele serve esse diagrama especialmente para se verificar com rapidez quantos condutores vão passar em determinados eletrodutos, tá? E qual o trajeto que esses condutores vão fazer pelos eletrodutos. Então aqui tem um exemplo de um projeto, né? Ou seja, a gente não vai fazer esse projeto nessa disciplina, mas a gente vai fazer ele na disciplina de projetos elétricos, mas aqui vocês têm que ser capazes na nossa disciplina de pegar esse projeto e entender, né, quantos fios estão passando em cada um dos eletrodutos, quais fios vocês têm que passar, por exemplo, de um ponto ao outro, as cores dos fios, tá? E também fazer a ligação dos equipamentos que esses fios vão estar interligando. Então, falando um pouquinho sobre a NBR 5444, né, a gente já viu nas slides que eu vou colocar aqui agora na disciplina de desenho técnico no ano passado, então vou passar bem rapidinho sobre eles, tá? Mas a 5444, que é a que a gente vai utilizar, que é a que a maior parte dos projetistas ainda utilizam, né, já que não tem uma norma nova, ninguém fica criando símbolos novos para coisas que já existiam, tá? O pessoal utiliza muito símbolos que ainda que estavam lá na 5444. Só uma observação, o livro de vocês, aquele livro que tem na biblioteca, que eu vou seguir aqui, ele é um livro que tem publicação anterior a 2014, então vocês vão perceber que ele trata a norma como uma norma vigente. Tá? Ou seja, ele utiliza os símbolos como sendo obrigatório, mas vocês já sabem agora, né, com a nossa aula de hoje, que eles não são mais obrigatórios, mas são altamente recomendáveis da sua utilização. Então nessa norma, ela utiliza
traço, círculo, triângulo, equilátero e quadrado. O traço representa eletrodutos ou condutores que estão no interior desses eletrodutos. O círculo representa um ponto de luz, interruptor ou qualquer dispositivo que está embutido no teto. O triângulo equilátero indica tomadas, sejam elas tomadas de uso específico ou tomadas de uso geral, né, também tomadas de telefone e de internet. E o quadrado ele representa um tipo de elemento que está no piso, tá? Ou também os conversores de energia. Então a gente tem aqui, por exemplo, a tabela 2, que ela trata sobre dutos de distribuição. Né? Então a gente tem ali um duto com a indicação do seu diâmetro, que ali está 25 milímetros, sendo que aqui é mais comum a gente utilizar a indicação em polegadas, né? Que quando a gente vai comprar, normalmente a gente compra esses eletrodutos em polegadas. Então seria um eletroduto de meia polegada, 3/4, 1 polegada, 1 polegada e 1/4, 1 polegada e meia, assim por diante. A gente tem simbologia de telefone no teto, no piso, campainha de som, e a gente tem representação do condutor fase, do condutor neutro, retorno e o condutor terra. Então a fase é um tracinho que cruza o eletroduto, ou um fio que a gente faz ali, né, puxando do eletroduto, quando a gente tem um circuito muito condensado para facilitar a representação. O condutor neutro é o tracinho do condutor fase com uma bordinha para a esquerda em cima. O condutor de retorno é a metade só do condutor fase. E o condutor terra é o condutor de retorno com o tracinho em cima formando a letra T. Tá? Apesar da norma chamar de terra, né, o comum da gente chamar em projetos é o condutor de proteção. A gente tem representação também de condutor positivo e negativo. A gente tem a representação de cordoalha de terra, que são mais utilizados em ambientes industriais, quando a gente enterra um condutor, uma malha de cobre, né, que ele é um cobre nu, para poder fazer um sistema de aterramento de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, por exemplo. A gente tem o leito de cabos, passagem de caixa de passagem que está no piso, no teto, na parede. Então a gente tem várias formas de representar eletroduto que sobe, eletroduto que desce, eletroduto que passa direto por aquele andar e vai para o próximo. Sistemas de calha no piso, então tem aqui, e também os condutores de campainha. Tá? Então quando a gente estiver fazendo o projeto lá, ou quando a gente estiver fazendo alguma atividade de instalações, eu sempre vou recorrer a essa simbologia para a gente poder entender o que está acontecendo ali. A gente tem os quadros de distribuição, pode ser parcial, pode ser um quadro geral, tá? Ele pode estar aparente, né? Quando ele está sobreposto na parede, ele pode ser embutido, né? A gente tem também quadro telefone, quadro do medidor. A gente tem os interruptores. Aí pode ser interruptor simples, interruptor que tem 2 seções, que são aquele que tem 2 teclas, ou 3 seções, as 3 teclas. Os interruptores paralelo, que são three-way, quando a gente pode acionar 2 pontos diferentes, a mesma lâmpada de 2 pontos diferentes, ou um conjunto de lâmpadas, né, através de 2 pontos diferentes. Ou four-way, ou também interruptor intermediário, quando a gente tem mais de 2 pontos para poder fazer o acionamento. A gente tem o chamado botão de minuteria, botão de campainha, no piso, na parede. Pontos de luz no teto, pontos de luz na parede, lâmpada fluorescente. Então a gente tem simbologias aqui diversas. Vocês vão perceber que alguns elementos eles não possuem na tabela, como por exemplo uma luz a LED, né, que a gente pode criar uma simbologia nossa, ou pode representar, por exemplo, como uma lâmpada fluorescente, especificando na legenda que aquilo dali na verdade é uma lâmpada LED. Aí, é claro, no caso de você ter lâmpadas fluorescentes e LEDs, você teria que criar uma simbologia diferente para diferenciar elas nos cômodos que você vai fazer a instalação. Então tem aqui diversas, né, tipos de lâmpada, lâmpada de emergência, lâmpada de minuteria, refletor, lâmpada de sinalização, exaustor e também motobomba para bombeamento de reserva no caso da água para combate a incêndio, que são mais comuns em prédios, né, ou em ambientes industriais comerciais. Aí nós temos o triângulo equilátero, então representando as tomadas, que podem ser a tomada baixa, aquelas mais próximas do piso, a tomada de meia altura, tá? Aquelas que ficam próximas a interruptores em termos de altura, e a tomada alta, como por exemplo para ligar um ar-condicionado, que ficam mais próximas ao teto. Tá? Pode ser também a tomada de piso, que é mais comum em ambientes comerciais e industriais. A gente tem saída para telefone externo, também baixa, alta, né? A gente tem relógio, tomada para rádio, televisão, campainha, quadro anunciador. Então tem várias simbologias, coisas como quadro anunciador, por exemplo, que a gente nem se vê utilizando mais atualmente. Tá? A representação de transformadores,
a gente tem também a representação de gerador, de motor, transformador, tá? Esses são poucos comuns a gente utilizar em ambientes em ambientes residenciais, e em alguns ambientes comerciais maiores e com certeza nos ambientes industriais, sim. E também os símbolos de fontes acumuladoras, né, como por exemplo pilhas ou baterias, que são muito comuns em sistemas de emergência de ambientes industriais e comerciais. Bom, então dado isso, o diagrama unifilar, essa importância, né, ou seja, a gente vai trabalhar bastante com o diagrama unifilar, tá, desde o primeiro até o último experimento, sempre vai ter o diagrama unifilar. A gente tem também o diagrama multifilar, que é aquele que mostra de uma maneira minuciosa a ligação entre os componentes e como é que eles funcionam, tá? Essa ligação mostra todos os componentes e todos os condutores e a interligação entre eles, tá? E aí, por esse motivo, né, os diagramas costumam ficar bem grandes quando a gente tem, por exemplo, uma residência, e é praticamente inviável a gente fazer um diagrama desse de uma residência completa. Por exemplo, esse daqui é um diagrama multifilar, onde a gente consegue ver ali em cima o condutor neutro, o condutor fase passando por um eletroduto, a gente fazendo uma derivação, ou seja, uma emenda no condutor fase, levando a fase ao interruptor, do interruptor a gente saindo com o chamado condutor de retorno até o receptáculo da lâmpada, que tem gente que chama de boquilha ou de bocal também, né? E depois do outro terminal do receptáculo da lâmpada a gente ligando o condutor neutro e fazendo uma emenda no condutor neutro que está passando lá no nosso ponto de luz. Esse é um circuito simples que a gente vai estudar, vai ser o primeiro circuito que a gente vai estudar para poder fazer o acionamento de uma lâmpada, tá? O interruptor de uma seção acionando uma lâmpada. Observem, imagine se eu quisesse colocar uma casa inteira passando todos os eletrodutos, todos os condutores e fazendo as emendas, né? Você ia mais dificultar do que ajudar o entendimento do seu circuito. É claro que quando a gente está estudando individualmente cada um dos circuitos, esse diagrama é muito útil para a gente entender como que as coisas funcionam ali. E por fim nós temos o diagrama trifilar, esse também a gente vai utilizar, tá? Porque ele é muito utilizado para representar os quadros de distribuição, né? E circuitos de comandos, quando vocês estiverem fazendo lá circuitos de comandos para poder acionar máquinas trifásicas, por exemplo, na disciplina de comandos elétricos, tá? No nosso caso aqui, a gente vai utilizar o diagrama trifilar para representar os quadros de distribuição. Esse diagrama é legal porque ele vai mostrar para a gente onde que o disjuntor tem que ligar, entre quais fases cada disjuntor deve ser ligado, né, como é que liga o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, o dispositivo diferencial residual, né, enfim. Ele vai ser bem útil porque a gente vai fazer equilíbrio de cargas e para garantir o equilíbrio que a gente projetou, a gente deve ligar as cargas nas fases ou fase neutra onde a gente tinha previsto a ligação daquela carga, tá? E aí, para esse tipo de simbologia, né, essa norma ela também tem a tabela 4, que traz lá como é que representa um fusível, disjuntor a seco, né, que são esses disjuntores que a gente utiliza na instalação residencial, chave seccionadora, que tem mais na comercial e industrial, né, e chave fusível também. E aí a gente vai também utilizar a simbologia dessa norma para poder fazer a representação. Pessoal, então era essa a aula de hoje, né? A gente finalizou aqui a nossa unidade 1, né? E ainda nessa semana fiquem espertos aí, porque vai ter o vídeo também sobre a unidade 2, que é sobre as ferramentas. Então um abraço e até a nossa próxima aula.